veja bem, a manifestação, vamos pegar aqui, por exemplo, uma manifestação feminina e no mesmo planeta uma manifestação aqui masculina. O tempo não quer dizer com a idade cronológica, mas essas manifestações podem ter tempos espirituais distintos. Um pode estar mais adiantado do que o outro. Porque, veja bem, vamos supor que uma chama gêmea tenha que desenvolver aspectos no campo do feminino. Existe uma demanda maior, há um atraso aí. Então, resolvem nascer de tal maneira, né, a conquistar muitos pontos nessa questão. Então, eles criam situações de vida que, eventualmente, podem ou não levar ao encontro, em que um, normalmente, está mais apto do que o outro nesse processo, para transferir, no plano da personalidade, aqueles valores que não estão na matéria, no campo do masculino. Né? Quer dizer, os dois têm que saber expressar na matéria o mesmo nível espiritual que conquistaram. Às vezes o ser feminino tem mais, consegue externalizar mais os princípios do feminino do que a expressão masculina do mesmo ser. Então criam situações para que o masculino consiga atingir esse patamar. Há contrapartes espirituais em que a mulher é altamente sensível e o homem é uma anta ainda, que não é muito difícil encontrar. Né? Existe ao contrário também. Existem situações que os homens estão muito para diante, né? Principalmente na medida que os homens amadurecem muito para a questão do social e do coletivo, mais rápido do que as mulheres, que são mais individualistas, protegem mais o seu grupo, sua família, etc., e se tornam egoístas e às vezes até egóicas, né, nesse sentido. Então, elas têm a dificuldade com o coletivo, o homem tem mais facilidade. Porque como o homem não tem útero, o útero dele é o mundo. Como ele não pode ter os filhos dentro do ventre, ele tem os filhos no mundo, então ele luta para o mundo ser diferente e melhor, porque é onde ele vê os filhos se desenvolverem. A mulher fica muito no papel de retaguarda, até porque essa necessidade ela supre na maternidade. O homem vai suprir a necessidade de ter seus filhos dentro dele, né, cuidando do mundo, que é na verdade o ventre masculino, que é a mãe terra. Veja como as polaridades estão aí, se funcionam dessa maneira. Então o homem transforma o mundo e quer um mundo melhor e luta muito nesse nível para que os filhos tenham um mundo melhor do que o que ele teve. Né? A mulher, se o mundo pessoal dela está bem resolvidozinho, ela está tranquila, o mundo que se lixe. Né? Isso a mulher que não está evoluída. A mulher evoluída espiritualmente, nos aspectos masculinos, ela começa a se identificar com as questões externas também. Porque fala, eu estou parindo um homem, um homem ou uma mulher, para um mundo que está horrível. Pô, homens, vocês não fazem nada, eu vou fazer. Né? Quer dizer, elas estão percebendo. Hoje existe uma crise do masculino. O que aconteceu? Os homens sensíveis estão percebendo que o mundo está uma loucura. E que, de uma certa forma, eles ajudaram a construir isso e não se identificam mais com esse mundo. Então, eles estão entrando em processo de frustração, ou de ansiedade, ou de uma impotência grande, enorme, diante de toda essa loucura do mundo, que está afetando, inclusive, a sexualidade masculina. A impotência no mundo hoje, do masculino, é impressionante. Não é culpa deles. É de que eles sentem impotentes diante do mundo, para transformar o mundo. Então, ele está vendo os seus filhos num mundo horrível. Né, que eles se sentem culpados por isso, porque não transformaram o mundo externo onde os filhos vivem. E isso, eles estão se autopunindo. Né? É um processo muito doloroso. Tanto homens quanto mulheres hoje estão passando épocas muito difíceis. Tanto o homem não está conseguindo reconhecer a nova mulher, né, como a nova mulher está dividida incrivelmente entre o homem machista, que no fundo é o que ela quer inconscientemente. Agora, o que ela quer conscientemente é o homem sensível, o homem, mas que no fundo, na prática, ela não aguenta e não tolera. É um negócio muito louco. Adolescentes estão percebendo esse tipo de coisa. Eu vejo adolescentes vivendo esse drama. Pai, às vezes minhas filhas falam esses negócios. Pai, que coisa mais maluca, né? No fundo, ela diz que percebe que as mulheres anseiam por um determinado tipo de homem. E na prática se envolvem com homens que elas não gostariam de se envolver. Por quê? Porque elas estão divididas ainda. Os homens que são sensíveis não conseguem transferir para elas, que não estão totalmente resolvidas, a mesma sensação de segurança, apoio, cuidado e zelo. Diante do mundo violento, ela quer um homem violento.
que acaba sendo violento com ela e não com o mundo, né? Olha como elas estão vivendo dramas também. Quer dizer, os dois lados estão vivendo processos muito difíceis hoje. É difícil você encontrar homens que conseguem equilibrar esses aspectos, como mulheres também. As mulheres estão entrando em conflito também. Pois não. Por quê? Porque eles procuram, veja, é bem diferente do celibatário católico, né? Eles buscam a interatividade com a contraparte. Eles abdicam da interatividade na matéria para ir em busca da interatividade no plano espiritual. Encontro lá dentro. Para mais rapidamente se aproximar. Tanto é que na tradição budista mais evoluída, eles inclusive chegam a pedir oportunidade de nascer feminino, nascer mulher, para mais rapidamente conhecer os mistérios da outra polaridade e assim se aproximar da companheira definitiva. Porque, a rigor, a androgenia é o grande desafio para o budista. Ainda que na doutrina isso não apareça claramente, né? Basta dizer que as mais antigas representações iconográficas de Buda, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. É um andrógeno. Aqui nós podemos falar, a grande palavra é afins, né? Afinidades. Os grupos de afinidade é que vão mudar o mundo. Os grupos de afins. Procurem a sua praia. É o grande lance. Aqui que você vai descobrir, algumas pessoas chegam e falam, Gonzaga, é incrível, eu hoje tenho pessoas que são muito mais família para mim do que a minha própria família. Cada vez mais normal. Isso não era, agora é. Hoje você tem grupos de afinidade que são muito mais, estabelecem relações muito mais intensas do que as próprias relações de consanguinidade, que essencialmente são kármicas, quer dizer, são obrigatórias, compulsórias. Eu brinco dizendo que Deus fala assim, vamos formar uma família. Pega aquele pessoal que não se entende ali. Você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser os filhos. Isso é uma brincadeira, mas vale, porque é mais ou menos por aí. O atrito como forma de espelhamento, né, e as pessoas assim se interarem de seus próprios problemas e partir para outro esquema. Então, os afins hoje o mundo inteiro está trabalhando muito essa ideia aqui e realizando isso aqui, porque os afins têm grande capacidade de realização. Eles se comunicam quase que telepaticamente, não precisam estruturas externas de poder e controle. Eles naturalmente agem de uma maneira coesa e coerente, né, harmônica. Isso vale desde as amizades, dos casais mesmo de afinidade, até os agrupamentos. Os agrupamentos espiritualistas, pessoas ligadas, por exemplo, ao movimento das ecovilas no mundo inteiro, né? Essas pessoas todas têm grande afinidade por coisas que são de interesse de todas elas, comuns. Deixa eu ver. Então, os encontros de contrapartes espirituais são essencialmente encontros dármicos, visam missões específicas para o tempo ou local onde aquele casal vive. O reconhecimento, como eu disse, é mais comum as mulheres perceberem antes do que os homens, porque justamente a conexão é feminina. O masculino é o que está para ser realizado. Eu conto sempre uma historinha chinesa que é muito sábia. E a mulher, estando ocupada com a sua prole, precisando ir ao campo, ela vomita o homem. E ele, então, toma das ferramentas e vai para o campo, levando as sementes. Planta, vê tudo crescer, colhe, traz a colheita para casa e indaga para a sua senhora. Bom, tudo bem, está aqui tudo, você precisa mais de mim, alguma coisa? Não, aí ela torna a engoli-lo. Né? A efemeridade do masculino na expressão, sempre. A mulher é sempre a sede da realização do ser. Agora, ela não avança se ele não for um destemido. Porque ela não realiza externamente do ponto de vista cósmico. Mesmo que seja uma mulher operativa, que desenvolva muito o seu masculino, vamos dizer, o substrato espiritual dessa realização, se não existir no ser que está na expressão masculina, aquilo não fica como experiência. Porque quem guarda a experiência do masculino é o masculino. Quem guarda a experiência do feminino é o feminino. Então veja que situação interessante. Se o par não trabalha, que na verdade não é um par, né? É um falso par, na verdade é um ser só. Mas se os dois braços não trabalham de maneira articulada, que adianta um colher se o outro não pega? Então é necessário uma parceria nisso daqui. Aqui
está o destemido, né? O destemido. O destemido é o cara que abre o caminho. Por isso que nos poemas extraterrestres, ele chega para a mulher e diz assim, olha, você qual é a palavra, se eu lembro? Você me garante o conhecimento, o entendimento de onde eu estou agora. E eu lhe garanto levar você para o futuro. Né? Veja, a mulher com percepção de aqui e agora intensa e profunda. O homem não tem. O homem tem grande dificuldade de realizar o aqui e agora. A mulher tem mais facilidade. Por isso ele não se entrega na relação. Ele está numa relação já no outro, pensando na outra relação. É difícil ele aqui e agora. Em compensação, é muito difícil para a mulher enxergar adiante no sentido da evolução do ser. Então, é como um rio. Ela é o leito, né? E ele é a água. Ele conduz, ele sabe onde é que está o futuro. Ele leva com segurança, né? Do ponto de vista espiritual que eu estou falando. E a mulher dá o sentido de aqui e agora. Não deixa ele decolar sozinho no processo. Por isso, os homens muitas vezes se sentem nas relações tolhidos e seguros na sua possibilidade de criação e de inovação. Porque às vezes a mulher é excessivamente ciosa, possessiva, e não deixa ele exercer a masculinidade, que está ligado à realização no externo. Por isso, inclusive, na própria sociedade machista e no patriarcado, o homem se identifica com a economia e com os processos externos todos, de realização, das guerras, que é o aspecto negativo do masculino, né? Conquista, poder, essas coisas. E as mulheres ficaram sempre numa retaguarda fazendo a cabeça deles. Né? Então isso é um processo histórico que vem se cristalizando e que agora está mudando completamente, porque as mulheres também vão à frente de batalha, né, para realizar no masculino delas. E eles também muitas vezes estão ficando na retaguarda para realizar o feminino deles. Ambas realizações estão convergindo para a mesma essência. Ambos crescem. Quando um cresce, o outro cresce. Não quer dizer que as personalidades, ao se encontrarem, estejam no mesmo nível de entendimento e de vibração. Tanto é que a maior parte, o período de ajuste ou de reajuste entre contrapartes espirituais é bastante difícil. Principalmente quando pegam, por exemplo, assim, duas personalidades bem complicadas. É barra. Até os dois se entenderem, para pararem de discutir um com o outro e falar, vamos fazer alguma coisa por terceiros? Aí eles encontraram o caminho. Aí eles se harmonizam. Enquanto ficarem confrontando, eles estão confrontando a si mesmos. Por isso nunca vão se entender. Ao darem de ombros e falar, gente, ó, vamos parar com essa discussão, tanta coisa que nós podemos fazer, é mesmo. Aí pronto, revolve. O casal se resolve automaticamente quando ele se polariza. Eles juntos, olhando um para o outro, eles ficam o quê? No feminino negativo. Disputam entre si. Fica uma guerra infernal. Ele tem que se polarizar. A natureza funciona assim. Então, ambos têm que ser negativos, ser a retaguarda. E ambos juntos vão se realizar, portanto, vomitar o masculino deles, né? Na obra social, na ciência, na literatura, nas artes, aonde eles forem realizar a coisa. Né? E compreenderam bem como funciona essa mecânica? Isso é super interessante. Os afins, gente, são seres que trabalham governados pelo coração. Né? São seres que, por afinidade, somam e criam forças gigantescas de transformação coletiva e pessoal. Porque o afim é um camarada que se resolve muito bem na relação de coletivo. Eles se sentem bem sozinhos, estando entre afins. Você vê que é o que está acontecendo muito nos processos de transição de era. Vocês percebem a quantidade de gente que está sozinha no mundo hoje e que só procuram afinidades, inclusive para soluções de demandas sexuais. Hoje é mais comum os relacionamentos sexuais de afinidade do que os karmáticos que, enfim, muita gente já desistiu da relação karmática, por mais poderosa que seja sexualmente. Estão preferindo as relações de afinidade. Não são relações traumáticas, elas são leves, são light, são alegres, são descompromissadas com outros níveis e enfim, cobranças e um monte de coisa. Isso é resultado de almas gêmeas se encontrando em grande quantidade. Naquele gráfico relativo à pergunta que eu coloquei no início, aquele grupo que está aí no fundo, né, é o grupo da afinidade.
Os terapeutas, aquela Marilyn Ferguson que escreveu A Conspiração Aquariana, de uma outra maneira ela trata disso. Ela dizendo, existe um universo de pessoas no mundo que estão se curando. Todos dedicados a uma espécie de autoterapia e trabalhando muito com terapia em todos os níveis, na alimentação, nos relacionamentos, no relação consigo mesmo, etc, etc, etc. Esse é o grupo que está conspirando, isto é, respirando junto. A palavra conspirar quer dizer respirar junto, para a constituição de uma nova realidade no mundo. A revelia da loucura do sistema. Ela percebeu isso que os ETs também falam. Você quer um futuro novo? Olha essa confusão, e deixa a confusão de lado e vá construir uma nova vida para você. Dê o testemunho de sua crença verdadeira, da sua comunhão com você mesmo. Construa uma realidade que você não dependa do sistema. Porque quando o sistema puxar o tapete, você vai morrer de rir, porque você não precisa mais dele. Você superou demandas e necessidades artificiais que o sistema impõe, de consumo, de conforto, de um monte de coisa. Porque mais tarde a humanidade reconstruirá tudo isso, mas baseado em outros valores, em outros princípios. É uma fase de transição, que nós temos meio que voltar à terra e a uma certa rusticidade, sem perder a elegância, né, da vida, para produzir o alimento, para ter água, para ter abrigo, para ter roupa. Por isso que nasce a ideia das comunidades, das ecovilas, das pessoas que estão rompendo com o sistema e buscando outras estruturas de vida. Não sei o quê. Esse movimento é um movimento espiritual e não religioso. É um movimento espiritual na sua essência. São almas que, por afinidade com a nova situação em si, estão buscando levar para as suas vidas esse mesmo conjunto de valores e de significados. Estão rompendo com o velho sistema. Pode ter certeza, gente, quando o sistema puxar o tapete e faltar tudo, energia, abastecimento, dinheiro, as pessoas estão na mesma, não aconteceu nada com eles.